Um menino negro pobre pergunta a uma milionária paralítica: posso curá-la em troca de suas sobras? Ela ri. E então tudo muda. Você realmente acha que eu acreditaria em alguma macumba de um garoto da favela? A voz de Victoria Whitmore cortou o ar da mansão como uma lâmina fria, seus olhos azuis como aço fixos no menino de 12 anos parado na entrada de serviço. Daniel Thompson havia acabado de fazer a proposta mais audaciosa de sua jovem vida. Depois de 3 dias observando aquela mulher amarga em sua cadeira de rodas, Daniel jogando fora pratos inteiros de comida, enquanto ele e sua avó passavam fome do outro lado da rua, finalmente havia reunido coragem para bater naquela porta. Senhora, eu não estava brincando, Daniel respondeu com uma calma que surpreendeu até mesmo a si próprio. Posso ajudá-la a andar novamente. Só preciso que me dê a comida que está jogando fora. Victoria soltou uma risada cruel que ecoou pelo salão de mármore. Escute aqui, garoto. Gastei 15 milhões de dólares com os melhores médicos do mundo nos últimos 8 anos. Você realmente acha que um pivete como você, que provavelmente nem sabe ler, vai fazer o que nenhum neurocirurgião conseguiu? O que Victoria não sabia era que Daniel Thompson não era apenas qualquer garoto. Enquanto ela o olhava com total desprezo, ele estudava cada detalhe da mulher que havia se tornado uma prisioneira voluntária de sua própria amargura. Seus olhos treinados, resultado de anos cuidando de sua avó diabética, captaram sinais que médicos caríssimos haviam negligenciado. A senhora toma remédio para a dor nas costas todos os dias às 2 da tarde, Daniel disse calmamente, observando o rosto de Victoria mudar de zombaria para surpresa. 3 comprimidos brancos e um azul, e sempre reclama que suas pernas ficam frias mesmo no calor. Como você sabe disso? Victoria sussurrou, sua arrogância vacilando pela primeira vez. Daniel havia passado semanas observando a rotina dela através das janelas abertas, não por curiosidade mórbida, mas porque reconheceu os sintomas que sua avó havia apresentado antes da cirurgia que a salvou. A diferença era que sua avó havia confiado no conhecimento passado de geração em geração, enquanto Victoria se agarrava apenas ao que o dinheiro podia comprar. Porque vejo que seus médicos caros não querem ver, Daniel respondeu, mantendo o tom respeitoso apesar da hostilidade. A senhora não precisa de mais remédios. Precisa de alguém que entenda que às vezes a cura não vem de onde esperamos. Victoria bateu a porta com força, mas não antes de Daniel ver algo em seus olhos, que não era mais apenas desprezo. Era medo. Medo de que um menino pobre de 12 anos tivesse notado algo que todos os especialistas haviam perdido. Enquanto caminhava de volta ao pequeno apartamento que dividia com sua avó Uff, Daniel sorriu discretamente. Victoria Whitmore havia acabado de cometer seu primeiro erro fatal, subestimar completamente alguém que havia crescido aprendendo que a sobrevivência exigia observação, paciência e uma sabedoria que o dinheiro nunca poderia comprar. O que aquela mulher rica e amarga não fazia ideia era que este garoto da favela carregava o conhecimento de 4 gerações de curandeiros. E mais importante, ele havia acabado de descobrir exatamente qual era o verdadeiro problema dela. Se você está curioso para descobrir como um menino de 12 anos conseguiu ver o que médicos milionários não conseguiram, não deixe de se inscrever no canal. Porque esta história de preconceito e cura vai virar de cabeça para baixo tudo o que você pensa saber sobre quem realmente tem o poder de transformar vidas. 3 dias haviam se passado desde que Victoria bateu a porta na cara de Daniel, mas ela não conseguia se livrar de sua inquietação. Como aquele menino sabia sobre seus medicamentos? Sobre os horários exatos que os tomava? Sobre os sintomas que ela havia cuidadosamente escondido, mesmo do Dr. Haltwell, seu neurologista particular? Na manhã seguinte, Victoria decidiu descobrir quem era esse garoto atrevido. Uma ligação para sua assistente pessoal foi suficiente. Daniel Thompson, 12 anos, mora com sua avó, Ruth Thompson, no conjunto habitacional Riverside Gardens. Mãe morta em acidente de carro quando ele tinha 5 anos. Bolsa de estudos em escola particular, notas excelentes, nenhuma ficha criminal. Típico, Victoria murmurou, folheando o relatório. Só mais um caso de coitadinho tentando se aproveitar da bondade de estranhos. Mas havia algo no relatório que a incomodou.
Ruth Thompson, 73 anos, ex-funcionária de hospital, aposentada por invalidez devido a diabetes severa. No entanto, registros médicos mostravam uma recuperação inexplicável nos últimos 2 anos, algo que os médicos classificaram como melhora inesperada e clinicamente não documentada. Victoria descartou a informação como erro burocrático. Afinal, que conhecimento poderia ter uma velha negra de hospital público? Enquanto isso, do outro lado da rua, Daniel preparava cuidadosamente sua próxima abordagem. A reação de Victoria havia confirmado suas suspeitas. Ela não estava realmente paralisada, pelo menos não da forma que todos acreditavam. Vovó, Daniel disse, sentando-se ao lado de Ruth na pequena varanda, preciso que me conte novamente sobre os sinais da pseudoparalisia. Ruth Thompson havia trabalhado por 40 anos como auxiliar de enfermagem, mas seu verdadeiro conhecimento vinha de uma linhagem muito mais antiga. Sua bisavó havia sido parteira e curandeira no Mississippi, conhecimento passado de mãe para filha, através de gerações. Quando os médicos disseram a Ruth que ela tinha 6 meses de vida, devido a complicações da diabetes, foi essa sabedoria ancestral que a salvou. Menino esperto. Ruth sorriu, seus olhos experientes brilhando com orgulho. Você viu o que eu te ensinei, não foi? As pernas dela ficam tensas quando ela não percebe que está sendo observada. Os músculos respondem a estímulos emocionais. Daniel assentiu. Durante suas observações discretas, ele havia notado como os pés de Victoria se moviam inconscientemente quando ela gritava com a equipe, como suas pernas se tensionavam quando algo a perturbava profundamente. Eram sinais quase imperceptíveis, mas para alguém treinado a procurar o que os médicos não viam, eram evidências claras. Ela está presa em sua própria mente, Daniel murmurou. Seu corpo funciona, mas sua mente criou as correntes. Exatamente. Trauma psicológico manifestado como paralisia física. Vi 3 casos assim no hospital. Médicos ricos não querem tratar a mente, apenas o corpo. É mais fácil dar remédio do que curar uma alma ferida. Naquela tarde, Victoria recebeu um visitante inesperado. Dr. Hotwell chegou com os resultados de novos exames que ela havia solicitado na semana anterior, desesperada para encontrar qualquer esperança de melhora. Victoria, preciso ser honesto com você, o médico disse, ajustando seus óculos caros. Estes exames mostram algo peculiar. A atividade neural em áreas que deveriam estar completamente inativas. É como se seu sistema nervoso estivesse funcionando perfeitamente. O que isso significa? Victoria perguntou, sua voz tensa. Significa que neurologicamente não há razão física para sua paralisia. Suspeito disso há algum tempo, mas agora tenho certeza. Dr. Hotwell hesitou. Já considerou uma terapia psicológica mais intensiva? Às vezes o trauma pode se manifestar fisicamente de formas que... Pare! Victoria gritou. Está dizendo que estou fingindo? Que passei 8 anos nesta cadeira por diversão? Não, não é isso. Sua paralisia é real, mas a causa pode ser psicossomática. Com o tratamento certo. Victoria dispensou o médico antes que ele pudesse terminar a frase. A verdade doía mais que qualquer diagnóstico terminal. Se sua paralisia era mental, isso significava que ela havia desperdiçado 8 anos de sua vida se escondendo atrás de uma deficiência autoimposta. Pior, significava que um menino pobre de 12 anos havia diagnosticado em minutos o que ela negava há anos. Naquela noite, Victoria se viu olhando pela janela do quarto, observando o modesto apartamento onde Daniel morava. As luzes estavam acesas, e ela podia ver sombras se movendo através das cortinas baratas. Uma família vivendo com uma renda que nem cobria sua conta mensal de medicamentos, mas que aparentemente possuía conhecimento que todo seu dinheiro não podia comprar. Por um momento, Victoria sentiu algo que não sentia há anos: humildade, e imediatamente a sufocou com raiva renovada. Aquele menino não vai me humilhar, ela sussurrou para si mesma. Não vou deixar um favelado fazer de mim uma idiota. O que Victoria não sabia era que naquele exato momento, Daniel estava sentado à mesa da cozinha com sua avó, planejando cuidadosamente seu próximo movimento. Ele havia reconhecido o tipo de mulher que Victoria era, orgulhosa demais para aceitar ajuda, rica demais para valorizar sabedoria gratuita, e machucada demais para confiar em alguém.
Mas Danielle Thompson havia aprendido uma lição valiosa de sua avó. Às vezes, para curar alguém, você primeiro precisa mostrar a essa pessoa exatamente o quão doente ela realmente está. E enquanto Victoria tramava sua vingança contra o menino que havia exposto sua mentira mais íntima, Danielle sorria silenciosamente, sabendo que o verdadeiro poder sempre pertence àqueles que entendem que a cura nunca vem de onde esperamos, especialmente quando vem das mãos daqueles que o mundo nos ensinou a desprezar. A semana seguinte trouxe uma mudança radical na dinâmica entre Victoria e Danielle. A milionária havia decidido que não toleraria ser desrespeitada por um garoto presunçoso e começou uma campanha silenciosa para humilhar o menino publicamente. Primeiro, ela ligou para a escola particular onde Danielle era bolsista integral. Diretor Patterson, aqui é Victoria Whitmore da Fundação Whitmore. Gostaria de discutir o comportamento inadequado de um de seus alunos bolsistas, Danielle Thompson. Ele tem invadido propriedade privada e assediado moradores do bairro. Harrison foi envenenado, Wolf disse, com a autoridade de alguém que havia visto sintomas similares por décadas no hospital. Digitalis, extraído da planta dedaleira, mata lentamente, simula um ataque cardíaco, e é quase impossível de detectar depois de alguns dias. Victoria desabou em sua cadeira de rodas, percebendo que seu mundo de mentiras estava completamente desmoronando. Vocês não entendem. Ele ia me deixar sem nada. Dei os melhores anos da minha vida para aquele homem. E agora, Danielle disse, chegou a hora da verdadeira cura. Levante-se, Victoria. Sabemos que você pode. Não posso me levantar. Levante-se. Danielle gritou com uma autoridade que fez Victoria pular involuntariamente da cadeira, ficando de pé por puro reflexo. Por um momento, todos ficaram em silêncio, encarando a mulher que havia fingido ser deficiente por 8 anos, agora de pé, tremendo de raiva e medo. Parabéns, Danielle disse calmamente. Você está curada, oficialmente. Wolf se aproximou com novos documentos. Estes são os relatórios que serão entregues hoje à Polícia Federal Norte-Americana e à Receita Federal. Fraude de seguro, falsificação de relatórios médicos, sonegação fiscal e homicídio em primeiro grau. Também enviamos tudo ao Washington Post, CNN e todas as redes sociais, Danielle acrescentou. A história da milionária paralítica falsa que matou o marido será notícia nacional até amanhã. Victoria olhou ao redor desesperadamente. Não havia para onde fugir, nenhuma forma de negar o que estava gravado, documentado, provado. Décadas de privilégio construído sobre mentiras e sangue estavam desmoronando em questão de minutos. Sabe o que é mais irônico? Danielle perguntou, ajudando sua avó a guardar os documentos. Você realmente ficará paralisada agora, na prisão, sem seus milhões, sem seus médicos pagos, sem ninguém para sustentar suas mentiras. Sirenes da polícia começaram a se aproximar. Alguém havia chamado as autoridades, provavelmente um vizinho curioso com toda a comoção. A verdadeira paralisia, Wolf disse sabiamente, sempre esteve na sua alma. Victoria, você se paralisou moralmente há tanto tempo que esqueceu como viver com dignidade. Enquanto a polícia subia as escadas da mansão, Victoria olhou para Danielle, com uma mistura de ódio e respeito involuntário. Como um menino de 12 anos conseguiu destruir toda a minha vida? Danielle sorriu com a calma de alguém que havia aprendido que a justiça às vezes requer paciência, observação e coragem para enfrentar aqueles que o consideram inferior. Muito simples, ele respondeu. Você subestimou completamente alguém que cresceu sabendo que a sobrevivência requer inteligência, não privilégio. E esqueceu que às vezes os remédios mais poderosos vêm de onde menos esperamos. No centro daquele hall de mármore onde a arrogância disfarçada de vitimização uma vez reinou, uma nova realidade estava agora tomando forma, como uma sinfonia, que finalmente encontra sua harmonia após anos de notas dissonantes, provando que a verdadeira justiça não conhece cor, classe social, ou limitações impostas por aqueles que confundem dinheiro com impunidade. 6 meses após a queda espetacular de Victoria Whitmore, a transformação foi mais dramática do que qualquer roteirista de Hollywood poderia ter imaginado. A mansão que uma vez simbolizou privilégio e arrogância agora abrigava o centro comunitário Wolf Thompson, financiado pelos bens de Victoria, confiscados pela Polícia Federal Norte-Americana.
Daniel, aos 14 anos, havia se tornado o estudante mais jovem da história de Harvard, com uma bolsa integral para estudar medicina. Mas o que mais deixava-o orgulhosa era que seu neto havia recusado dezenas de ofertas milionárias para dar entrevistas, preferindo continuar aprendendo os segredos de gerações de curandeiros. Victoria, que uma vez descartava pratos caros, enquanto crianças passavam fome, agora dividia uma cela de 2 metros quadrados na penitenciária federal. 25 anos de prisão por homicídio em primeiro grau lhe dariam muito tempo para refletir sobre como havia desperdiçado uma vida construindo poder sobre mentiras. O julgamento havia se tornado um fenômeno mundial. A milionária paralítica falsa, que havia enganado o sistema médico e assassinado o marido, se tornou um símbolo de como a arrogância destrói aqueles que subestimam os outros. Mas o que realmente capturou a imaginação pública foi o contraste entre a sabedoria de um menino de 12 anos e a ignorância de uma mulher que havia gastado 15 milhões procurando curas que existiam ao lado. A doutora Patricia Williams, a neurologista, chantageada por Victoria, agora trabalhava voluntariamente no centro comunitário. Daniel me mostrou que passei 40 anos olhando apenas para máquinas, ela confessou numa entrevista nacional. Esqueci que a medicina real começa observando o paciente como um todo. Aquele menino me ensinou mais em 6 meses do que aprendi em décadas de especializações caras. O Dr. Hotwell, que havia aceitado pagamentos para confirmar diagnósticos falsos, perdeu sua licença médica e agora trabalhava como balconista de farmácia. Era a ironia perfeita para alguém que havia desprezado tratamentos não científicos, enquanto participava de um esquema médico multimilionário. A comunidade de Ravenswood Gardens havia sido completamente transformada. Crianças que uma vez lutavam apenas para comer agora sonhavam em se tornar médicos, cientistas, advogados. Daniel havia provado que inteligência e determinação podiam derrotar qualquer sistema projetado para mantê-los em seu lugar. Victoria realmente desenvolveu problemas nas pernas. Na prisão, o estresse e a depressão causaram atrofia muscular genuína. Agora ela dependia de uma cadeira de rodas emprestada da enfermaria, uma versão barata que fazia sua antiga cadeira de $15 mil parecer um trono perdido. Daniel a visitou apenas uma vez. Ela o olhou através do vidro à prova de balas, com olhos vazios e sem a arrogância de antes. Por que veio aqui? Ela perguntou. Para ter certeza de que você entendeu, Daniel respondeu. Nunca quis destruí-la. Só queria que parasse de tentar nos destruir. Você era apenas uma criança. E você era uma adulta rica com todos os recursos do mundo, que deveria realmente saber distinguir o certo do errado. Victoria finalmente entendeu a magnitude de sua pequenez. Um menino de 12 anos havia demonstrado mais sabedoria e integridade do que ela em toda sua vida privilegiada. A história de Daniel se tornou um estudo de caso em universidades por todo o país. O efeito. Daniel Thompson forçou as instituições a reconhecer que inteligência excepcional vem de todos os lugares, especialmente de onde menos esperamos. Programas foram criados para identificar talentos em comunidades tradicionalmente ignoradas pela academia. Wolf continua dirigindo o centro, agora expandido para 3 andares da antiga mansão. Ela treina uma nova geração de curandeiros que combinam conhecimento ancestral com ciência moderna, provando que a verdadeira sabedoria não conhece barreiras raciais ou sociais. Victoria se tornou um exemplo nas aulas de criminologia, sobre como o privilégio sem caráter leva à autodestruição. Quando prisioneiros perguntam como uma mulher rica acabou ali, a resposta é sempre a mesma. Ela subestimou alguém que considerava inferior e pagou o preço por sua arrogância. A verdadeira lição não é sobre um menino que derrotou uma mulher cruel. É sobre como nossa sociedade ignora a sabedoria quando ela vem de pessoas que não se encaixam em nossas preconcepções sobre quem deveria ser inteligente ou digno de respeito. Daniel provou que a cura mais poderosa não é para o corpo, mas para crenças tóxicas que nos impedem de reconhecer valor em cada ser humano, independentemente de cor, origem ou status socioeconômico. Se esta história de superação tocou você, inscreva-se no canal para mais histórias que provam que a verdadeira sabedoria vem dos lugares mais inesperados e que os maiores professores são aqueles que o mundo te ensinou a ignorar.
Victoria tentou destruir Daniel, mas acabou se destruindo. Daniel aprendeu que a verdadeira cura não é apenas sobre restaurar corpos quebrados. É sobre transformar mentes fechadas pelo preconceito em corações abertos, para reconhecer a grandeza onde ela verdadeiramente existe. O plano funcionou. No dia seguinte, Daniel foi chamado à sala da diretoria e advertido para ficar em seu lugar e não incomodar os benfeitores da escola. A ameaça era clara. Mais um passo em falso, e ele perderia a bolsa que representava seu único caminho para um futuro diferente. Victoria também contatou o síndico do prédio onde Daniel morava, sugerindo que elementos perturbadores estavam causando desconforto aos vizinhos respeitáveis. Embora não pudesse legalmente despejá-los, o síndico começou a dificultar as coisas. Reclamações sobre ruído inexistente, ameaças de multas por infrações imaginárias, inspeções surpresa que sempre encontravam pequenos problemas. Ela está tentando nos expulsar do bairro, Daniel disse a sua avó Wolf, enquanto ela preparava o chá de ervas que tomavam toda noite. Ela quer que desapareçamos para não ter que enfrentar a verdade sobre si mesma. Ruth Thompson observou seu neto com olhos experientes. Aos 73 anos, ela havia sobrevivido a décadas de racismo institucional, discriminação no trabalho e tentativas de silenciá-la. Reconheceu os padrões de comportamento daqueles que usavam poder e privilégio como armas. Menino, aquela mulher está com medo, Ruth disse calmamente. Quando ricos têm medo de pobres, é porque sabem que fizeram algo errado. E quando têm medo da verdade, farão qualquer coisa para destruir quem pode revelá-la. Mas vovó, e se ela conseguir tirar minha bolsa? E se conseguir nos expulsar daqui? Ruth sorriu com a sabedoria de quem havia enfrentado adversários muito mais poderosos. Daniel, deixe-me contar uma história. Quando sua mãe tinha sua idade, um médico branco tentou me impedir de trabalhar no hospital, porque eu sabia demais sobre tratamentos que ele não conhecia. Ele usou toda sua influência para me prejudicar. O que aconteceu? Fiz o que nossa família sempre fez. Observei, aprendi, documentei tudo. E quando chegou a hora certa, usei o próprio conhecimento dele contra ele. Quer saber como? Daniel assentiu, percebendo que sua avó estava prestes a lhe ensinar algo fundamental. Aquele médico tinha um paciente muito importante, um empresário rico que sofria da mesma condição que eu havia curado em dezenas de pessoas pobres. Quando seu tratamento caro falhou e o paciente estava morrendo, adivinhe quem eles vieram procurar? A senhora. Exatamente. E quando salvei a vida daquele homem usando métodos que o médico arrogante havia dispensado, todos souberam quem realmente entendia de medicina. Ele perdeu o cargo, a reputação, tudo. Não por vingança, mas porque a verdade sempre vem à tona. Daniel começou a entender. Victoria não está apenas com medo de que eu possa ajudá-la. Ela está com medo de que as pessoas descubram que rejeitou a ajuda de alguém que considera inferior. Agora você está pensando como um verdadeiro curandeiro. Ruth sorriu. Não curamos apenas o corpo, menino. Às vezes precisamos curar a alma doente de toda uma sociedade. Naquela noite, Daniel começou uma pesquisa meticulosa sobre Victoria Whitmore, usando os computadores da biblioteca da escola. Descobriu detalhes que mudaram completamente sua compreensão da situação. Victoria não havia nascido rica filha de imigrantes europeus pobres. Ela havia se casado com Harrison Whitmore III, herdeiro de uma fortuna familiar construída sobre trabalho escravo no século XIX. O acidente que a deixou paralítica havia acontecido exatamente um dia depois dela descobrir que seu marido estava planejando se divorciar por uma mulher mais jovem. Ainda mais interessante, Harrison havia morrido sob circunstâncias suspeitas apenas 2 anos depois, deixando toda sua fortuna para Victoria. O testamento havia sido alterado apenas uma semana antes de sua morte, quando ele estava hospitalizado após um súbito ataque cardíaco. Daniel também descobriu algo que explicava a hostilidade particular de Victoria em relação a ele. A família Thompson havia trabalhado para os Whittemores por gerações. Seu tataravô havia sido escravizado na plantação original, sua bisavó havia sido empregada doméstica na mansão, e sua avó Ruth havia cuidado da mãe de Harrison quando ela estava morrendo de câncer. Mas o detalhe mais revelador estava nos registros médicos que Ruth havia mantido em segredo por décadas.
A mãe de Harrison havia se curado de câncer terminal, usando tratamentos tradicionais que Wolf havia administrado. Os médicos da família nunca souberam a verdade, acreditando a recuperação milagrosa aos tratamentos convencionais que estavam falhando. Vovó, Daniel disse na manhã seguinte, Victoria não está apenas fisicamente doente, ela está doente de culpa, medo e vergonha. Seu corpo está refletindo a prisão que ela construiu para sua própria alma. Ruth assentiu orgulhosa. E agora? Meu neto, você entende que tipo de cura ela realmente precisa. Não se trata apenas de fazê-la andar novamente. É sobre fazê-la enfrentar quem ela realmente é e o que fez. Exatamente. Mas lembre-se, nossa família nunca usou nossos dons para machucar. Sempre para curar. Mesmo quando a pessoa não merece. Mesmo quando ela nos odeia. Daniel passou o resto da semana observando Victoria com nova compreensão. Cada gesto cruel que ela fazia, cada tentativa de humilhá-lo apenas confirmava seu diagnóstico. Ela não estava paralítica por dano físico, mas por uma culpa tão profunda que havia se manifestado como paralisia real. O plano que começou a se formar em sua mente era audacioso e perigoso. Não se tratava apenas de provar que ele podia curá-la, mas de forçá-la a confrontar décadas de privilégio construído sobre o sofrimento de outros, mentiras sobre sua própria identidade e crimes que ela havia enterrado sob pilhas de dinheiro. Victoria Whitmore pensou que estava lutando contra um menino pobre que queria suas sobras. Ela não fazia ideia de que estava prestes a enfrentar 4 gerações de sabedoria acumulada, uma linhagem de curandeiros que havia sobrevivido a séculos de opressão, e um jovem que carregava não apenas o conhecimento para curá-la, mas também as evidências para destruí-la completamente. Enquanto Victoria planejava sua próxima humilhação pública de Daniel, o menino sorriu silenciosamente, sabendo que cada ato de crueldade dela apenas confirmava que ele havia diagnosticado corretamente, não apenas sua condição física, mas também a podridão moral que verdadeiramente a mantinha prisioneira. A cura que Daniel planejava seria muito mais profunda do que Victoria imaginava, e muito mais dolorosa também. O confronto final aconteceu numa manhã de domingo quando Victoria menos esperava. Daniel tocou a campainha da porta da frente pela primeira vez, não mais usando a porta dos fundos reservada para pessoas como ele. Quando Victoria abriu a porta, encontrou não apenas Daniel, mas também Ruth Thompson e uma terceira pessoa que fez seu sangue gelar. Doutora Patricia Williams, a neurologista que havia secretamente tratado a mãe de Harrison anos antes. Bom dia, Victoria, Daniel disse calmamente. Vim cumprir minha promessa. Hoje é o dia em que você vai andar novamente. Victoria tentou fechar a porta, mas sua arrogância a atraiu. Que tipo de piada é essa? Chamei a segurança. Vá em frente, Daniel sorriu. Eles vão querer ver isso também. Especialmente quando descobrirem quem você realmente é. Wolf deu um passo à frente, carregando uma velha maleta de couro. Victoria Kowalski, filha de imigrantes poloneses, nascida em 19 de julho de 1975, casou-se com Harrison Whitmore em 2005, 3 meses depois de descobrir que ele a estava traindo. O rosto de Victoria empalideceu. Ninguém conhecia seu verdadeiro nome há décadas. O acidente que a deixou paralisada aconteceu exatamente um dia depois de você descobrir que Harrison estava planejando se divorciar de você, Daniel continuou. Muito conveniente, você não acha? A doutora Williams abriu um arquivo médico. Tratei a mãe de Harrison quando ela estava morrendo de câncer. Ruth aqui foi quem realmente a curou, mas a família nunca soube. Guardei todos os registros, incluindo os testes neurológicos que realizei em você após o acidente. Seus testes sempre mostraram atividade neural normal, a doutora Williams disse friamente. Mas você me pagou muito bem para manter isso em segredo, não foi? 5 milhões de dólares para confirmar uma paralisia inexistente. Victoria cambaleou, apoiando-se no batente da porta. Vocês não podem provar nada. Daniel sorriu e tirou um gravador digital do bolso. Posso. Sabe aquele sistema de monitoramento que você instalou para vigiar seus funcionários? Funcionou muito bem para gravar suas conversas telefônicas também. A voz de Victoria ecoou do aparelho. Doutora Williams, preciso que mantenha o diagnóstico. Se Harrison descobrir que posso andar, vou perder tudo no divórcio.
Continue confirmando a paralisia e dobro seus honorários. Você gravou minhas ligações privadas. Vectoea gritou, sua máscara de vítima finalmente caindo. Não apenas as ligações, Ruth disse calmamente. Daniel também documentou como você pode andar quando pensa que ninguém está olhando. 43 vídeos ao longo de 6 meses mostrando você andando pela casa, até dançando, quando acreditava estar completamente sozinha. Daniel conectou seu telefone a um alto-falante portátil. Os vídeos começaram a passar. Vectoea se levantando da cadeira de rodas para alcançar algo alto numa estante, andando normalmente pelo jardim nas primeiras horas da manhã, até correndo na esteira de sua academia particular no porão. Pare! Vectoea gritou, mas sua própria voz nos vídeos atraía, falando normalmente com a equipe, quando pensava que não havia testemunhas. A mais, Daniel disse suavemente. Os registros médicos de Helwesen. Você alterou o testamento dele, enquanto ele estava sedado após o ataque cardíaco. A mesma doutora Williams que confirmou sua paralisia falsa também falsificou os atestados de óbito de seu marido. A doutora Williams baixou a cabeça. Ela me chantageou. Disse que revelaria que eu havia encoberto a paralisia falsa, se eu não confirmasse que Helwesen morreu de causas